falou assim: Gilson, um marido não pode tratar uma esposa da mesma forma como ele lida com os outros homens. Eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? Falou: você não pode tratar a sua esposa igual você trata os outros homens. Parecia uma receita simples para ele, mas para mim aquilo precisou fazer algum significado. E eu casei e vi assim um ser bastante linear. Sou um ser linear. As minhas coisas são mais ou menos retas, simples. E fui percebendo na Dira alguma natureza assim meio cíclica. As coisas dela têm uma conexão com o mundo reprodutivo muito grande e tem uns ciclos. Eu olhei assim, o que é isso? Eu não tinha essa visão inteira, assim, essa clareza em relação ao meu olhar para uma mulher. Percebi essa característica mais cíclica dela e eu essa coisa mais linear. E uma vez por mês eu percebi que alguma coisa ela assim, o que é isso, gente? O que está acontecendo? Eu lembro para vocês, eu sou de uma casa de homens, eu sou o filho mais velho. Cheguei lá e vi a minha esposa mais chorando, e mais assim, irritadíssima, um pouco, e às vezes mais recolhida. E percebi que nós temos características biológicas diferentes, hormônios diferentes, inclusive. Aprendi nas minhas aulas de genética que os hormônios são como a embreagem do carro. Quando a embreagem é uma coisa sensível, né? Se desregula a embreagem, o carro fica meio desregulado. E se você achar que os hormônios não fazem diferença, você ainda não entendeu a complexidade do sistema endócrino do ser humano. Os hormônios fazem diferença para a gente. E além disso, eu percebi que tem características da personalidade que são muito próprias daquela pessoa. E que você precisa também, em algum momento, se dar conta disso. Dessa característica que é mais do indivíduo, da pessoa, para medida. O pastor Jurandir, meu sogro, tinha 4 filhos. A mais velha, parecia muito pai, um pensamento matemático, chegava em casa, muito prática ainda é, chegava em casa da escola, do colégio batista, fazia lá os trabalhos. A segunda filha, muito melancólica, muito fechada em si mesma, mais reservada, ia para o quarto. O filho mais novo, ele ia brincar de bicicleta, chegava em casa da escola e brincava de bicicleta. E a terceira filha, ela chegava em casa e ela era a que dava a notícia de tudo, que contava tudo, que precisava narrar tudo, explicava como foi na escola, como que foi o dia, como foram os irmãos, a experiência da professora. Eu casei com a terceira filha. Eu casei com essa terceira. Isso significa que em algum momento, quando ela é professora, quando ela chega em casa, para tudo. Desliga o computador, celular, para tudo. Ela vai trazer as notícias, eu preciso ouvir ela. Ela vai falar dos alunos, da direção, das coisas, eu preciso parar para ouvir. Porque eu casei com ela. Tem essa característica.
E ela não vai simplesmente entrar assim, uma máquina e vai uma hora para outra ser outra pessoa. Mas também nós temos semelhanças, muitas. Alguém disse que os opostos se atraem, não é? Dizem. Outro conselheiro disse que a grande pergunta da vida não é se os opostos se atraem, é se eles vão continuar se atraindo, não é? Na verdade, essa é a grande pergunta. E aqui eu queria fazer uma consideração que é bastante importante para que nós vamos falar hoje amanhã. Nós vivíamos num tempo no passado em que o nosso mundo era um mundo religioso. Era um mundo que era ditado pelos símbolos da cruz, do símbolo da igreja, das igrejas. As pessoas regulavam os seus horários, a sua vida, hora de acordar, hora de almoçar, hora de encerrar o trabalho, pelo símbolo da igreja. As pessoas orbitavam em torno do símbolo da paróquia, porque o mundo era religioso, e agora e as cidades nasciam em torno de igrejas e conventos e mosteiros. E hoje a gente sabe, as cidades surgem em torno de shopping centers, centros de compras. Nós éramos, diria eu, jovens casais de uma mesma igreja. Mas é possível que a gente perceba que lares oferecem informações muito diferentes. Nós estamos agora na nossa igreja com casais jovens, muitos casais jovens. E a gente já está conversando lá, nosso grupo de pastores, em pensar em tratar um congresso assim, para trabalhar com os casais jovens. E alguém disse assim: pastor, já observou que a maioria dos nossos casais aqui, eles não foram criados em contextos cristãos? Eles não foram criados num lar cristão, com os nossos valores, a nossa perspectiva de vida, a nossa consideração em relação à palavra de Deus, o Evangelho, a igreja, a vida. Eles se converteram, estão ali, mas também não foram formados numa trajetória de criação de filhos com os seus valores cristãos já postos desde a infância, desde o útero praticamente. Vários foram criados em lares não cristãos. Isso faz muita diferença. Porque na nossa experiência, na minha e de Nadir, a igreja nossa era um grande momento. Quando nós íamos para a igreja no domingo, era um grande momento das nossas vidas. Nós nos conhecemos na igreja. Nós nos relacionamos ali. Quando nós íamos à igreja no domingo, era um grande momento, uma grande festa das nossas vidas. Os nossos bisavós eram da mesma igreja. E é aí que eu chego ao ponto. Se com todos esses desafios de nós encontrarmos, equacionarmos todas essas diferenças e sintonizarmos as nossas semelhanças, se nós temos desafios e crises, se você for fazer uma pesquisa que produz crise conjugal, você verá que são situações econômicas, situações financeiras, questões sexuais, diferenças de personalidade e caráter, familiares, propósitos para a vida. E aí a gente vê logo que, como casais, nós enfrentamos crises, e às vezes, não necessariamente crises em nós, mas crises em pessoas que estão ao nosso redor, na nossa
rede de relacionamentos, a nossa rede mais imediata, familiar mais imediata. Por exemplo, um casal pode estar bem, mas o entorno, o contexto, impõe crises. Um exemplo hoje no Brasil são os casais de meia-idade. Eles estão naquele da meia-idade. Por quê? Porque eles estão no desafio de criar os seus filhos, essa geração que está subindo, que está crescendo, que está se desenvolvendo, de amparar essa geração que sobe, e ao mesmo tempo eles estão também no desafio de às vezes amparar os seus pais, que estão envelhecendo, cuja saúde está diminuindo, que às vezes estão com aposentadorias limitadas, e aí você vê casais de meia-idade com esse desafio de amparar os filhos, de amparar os seus pais, os seus idosos. É aqui, gente, que eu queria dizer, por minha experiência e pelo testemunho mais abundante da Palavra de Deus, que um crucial elemento para fazer diferença na história de um casamento diz respeito à fé. Um crucial elemento de coesão é a fé. A fé que oferece lentes, ou seja, o nosso olhar para essa vida, o nosso olhar para a realidade, o nosso olhar para nós mesmos, o nosso olhar para o casamento, o nosso olhar para os filhos. A fé que oferece fundamentos, ou seja, suportes, onde nós podemos repousar essa realidade que é a família, que nos dá norte para a criação dos filhos e das gerações seguintes. A fé traz a gente valores que são âncoras para as crises. E nessa hora, as diferenças podem chegar àquele grafismo da natureza. Há uma sabedoria na criação. Quando a gente olha esse mundo, o Senhor pede para que nós observemos a natureza, não é? Isso diz que até para a gente observar a formiga e ser sábio, não é? Há uma sabedoria nisso, de tal maneira que o homem do Antigo Testamento observa a realidade natural. E se você for lá ao livro de Deuteronômio, por exemplo, ele vai dizer assim: não lavrarás conjunta de boi e jumento. Ou seja, você não ponha no mesmo jugo um boi e um jumento, diz lá Deuteronômio 22:10. Está observando a natureza. Está dizendo, o boi e o jumento são animais de temperamentos diferentes, de naturezas muito diferentes, de características muito diferentes, força diferente, de higiene diferentes, de humor diferentes, para você não tamanhos diferentes, você não colocar ali dois animais tão distintos no mesmo jugo. É daí que vem essa expressão que a gente repete muito nas nossas igrejas: jugo desigual. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 6, na segunda carta, os versos 14 e 16, 2 Coríntios 6, 14 e 16, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Por que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, templo, santuário, Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É aqui, gente, que para a nossa trajetória conjugal,
conjugal, a fé faz muita diferença, faz absoluta diferença. A cosmovisão faz diferença. Inteiramente. Ou seja, se eu tenho em meu mundo, se o meu mundo, ele é cristocêntrico, ou seja, se Cristo é o centro dele, não sou eu, não sou, não são os meus sentimentos e afetos em primeiro lugar, a minha vontade, os meus desejos, mas se Cristo é o grande sol do meu sistema de vida, do meu universo, da minha realidade, do meu mundo, e aí eu me caso, observa, eu vou dividir a minha vida com uma pessoa cujo sol é o outro. Eu estou mais ou menos vivendo aquela crise que se viveu na Idade Média, no dia em que Ptolomeu dizia, desde Ptolomeu, desde Aristóteles, dizia: gente, é o sol que gira em torno da Terra, é o sol, naquela teoria astronômica chamada geocentrismo. E aí vem Copérnico, e depois Galileu, e depois Kepler e outros, e disseram: não é assim, é o sol, na verdade é a Terra que gira em torno do sol. E depois perceberam, fazendo dois movimentos, o movimento de translação e o movimento de rotação. Ela gira em torno do sol, ela gira em torno de si mesma. Você tem dois universos. E agora você imagina como é que você vai estabelecer um tipo de vivência de trajetória em que os universos têm centros de órbita muito diferentes. Tão diferentes. E aí você entende o valor do que é a igreja. Você entende o valor do que é a igreja, do povo de Deus, do povo redimido. Você entende essas coisas. Você entende o valor do culto. Você entende a importância de ter ali, sentar-se e ler as Escrituras e estudar e compreender e ser apresentado às Escrituras. Você entende isso. E aí você está junto com o seu companheiro, o seu cônjuge, e ele vai dizer: mas você é fanático, você é fanático. E há uma ética de valores estabelecidas ali nos mandamentos do Senhor, na lei do Senhor, estabelecida ali no Sermão do Monte, de como viver a ética da humildade, da obediência, da honestidade, da sujeição, da pureza, da santidade, da luz da verdade. E aí como é que você vai compartilhar essa ética? Isso faz muita diferença. Ou seja, a fé faz imensa diferença nos fundamentos da nossa vida, gente. O fruto do Espírito e as obras da carne, o apóstolo Paulo diz, são coisas distintas, diferentes, antagônicas. A obra da carne é avareza, inimizade, porfias, maledicências. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, perseverança, domínio próprio. E aí a gente percebe que quando nós falamos de fé no casamento e na família, nós não estamos falando de alguma coisa que é simplesmente um aspecto da nossa vida. Porque às vezes as pessoas pensam assim: não, eu posso construir o casamento, a fé é apenas um cômodo, apenas uma repartição, assim, apenas um aspecto muito pontual da nossa vida enquanto família. Mas não é assim. Porque a nossa fé molda a nossa vida por inteiro, ela fundamenta
ela nos dá uma visão de mundo, a cosmovisão, a forma como eu vejo esse mundo. E todo mundo crê em alguma coisa. E aí que eu queria que você abrisse comigo para esses minutos agora, a gente considerar um pouco Mateus 19, versos 4 a 6. Mateus 19, 4 a 6. Diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Observe aqui. Os judeus vieram a Jesus, os líderes judaicos vieram a Jesus com uma pergunta acerca do divórcio. Uma realidade bastante comum, não é? Divórcio. E é interessante que Jesus Cristo não começou a responder tratando do divórcio. Ele começou a responder a pergunta falando sobre o casamento. E agora atentem para esta leitura de Jesus sobre o casamento. Ela é muito importante, porque às vezes algumas pessoas tendem a achar que você tem no Velho Testamento um tipo de ética do casamento e no Novo Testamento um outro tipo de ética ou hermenêutica do casamento. Mas eu queria que você agora atentasse para a palavra de Jesus, para o olhar de Jesus para o casamento. Ele começa a responder assim, com as seguintes palavras: observa, não tendes lido. Que coisa extraordinária isso aqui. Ou seja, Jesus vai dizer que não há como nós adquirirmos uma perspectiva do casamento que seja realmente correspondente ao ideal de Deus se nós negligenciarmos o livro. Não tendes lido? Ele vai perguntar. Claro, ele está falando essencialmente lá da instrução de Deus, da criação de Deus, no momento em que o Senhor, buscando ordenar esse mundo criado, instituiu o casamento como uma das ordenanças, como uma das instituições da criação. Não tendes lido? E aqui é o ponto. Se nós quisermos pensar o que é um casamento para Cristo e para Deus, e da perspectiva cristã e da cosmovisão cristã, não é possível nós negligenciarmos o livro. E isso é muito importante porque nós temos hoje muitas e muitas perspectivas sobre o casamento, muitas e muitas orientações sobre o casamento, muitas e muitas explicações sobre o casamento, muitas proposições antagônicas e competitivas ao casamento, e nós precisamos começar a responder onde nós encontraremos um fundamento para a nossa cosmovisão sobre o que é o casamento. Senão nós vamos estar perdidos. Vamos ficar discutindo com base nas nossas impressões, nas nossas intuições, nas nossas pedagogias, nas nossas filosofias, nas nossas psicologias, e em que tenham elas seus valores, mas onde é que nós vamos efetivamente estabelecer os nossos paradigmas? Ou então vamos ficar perdidos, ditados pela cultura, ditados pela mídia, ditados pela
Observe isso, Jesus, ele diz, não tendes lido, e aí ele volta ao Criador. Gente, Jesus começa falando sobre o que é o casamento com as seguintes palavras: o Criador desde o princípio. Se nós não chegarmos a esse ponto mais essencial, nesse start, nesse marco, nesse ponto de largada, nós não conseguiremos estabelecer clareza para o que é casamento nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele diz, não tendes lido que o Criador desde o princípio. E aí Jesus então já remete o casamento para algo que é a ideia de Deus. Ou seja, é propósito de Deus, é trinitário. Nasceu na mente sábia de Deus, nasceu lá nos arcanos de Deus, é projeto de Deus o casamento. Não é alguma coisa que os seres humanos entenderam assim, vamos aqui, gente, pensar alguma coisa para resolver aqui, fazer um homem evolutivamente, como é que se adapta um homem, uma mulher, e vamos criar dessa maneira, ajustar aqui dessa forma, e aí o homem lá na caverna, em algum momento, entendeu que devia coabitar com uma fêmea, e isso por puro acaso. Interessante que a visão da Bíblia de Cristo, eu quero pedir que você considere o que diz Jesus Cristo. Não é assim. Ele diz, não tendes lido que o Criador desde o princípio, ou seja, ele está dizendo que o Senhor lá no princípio, quando criou este mundo, ele pensou o mundo e pensou o bem do ser humano que ele criara. E ele compensou o mundo de uma maneira em que os seres humanos pudessem viver bem, de acordo com a vontade dele. Ali no mandato social, né, numa relação de pactualidade do ser humano com o Criador, ele pensou o casamento. Não tendes lido que o Criador desde o princípio. Então, nós faremos bem se nós passarmos a pensar o casamento não com a mente da nossa cultura, não com a mente das nossas antropologias modernas, não da mente das construções culturais dos nossos antropólogos, que podem ter lá um outro valor, não é esse o ponto, mas nós faremos bem se nós considerarmos o que Deus pensou ali na palavra acerca do casamento. Em outras palavras, para a cosmovisão cristã, para a nossa fé, o casamento não pode ser explicado fora de Deus. Ficou claro isso? Ou seja, não há possibilidade de nós explicarmos compreensivamente o casamento fora de Deus, fora da palavra de Deus, fora da mente de Deus. Não há como nós pensarmos isso. Ou seja, não há possibilidade alguma de nós hoje começarmos a falar desse desafio tão grande que é a trajetória do casamento, se nós não voltarmos a este livro e ao que Deus propôs para nós. Nós vamos estar aqui simplesmente reproduzindo, quem sabe, alguma coisa meio que motivacional, meio coach, meio isso, meio aquilo outro, que pode ter aí alguma coisa boa, não é? Mas o ponto não é esse. O ponto é o que estabelece os nossos fundamentos para a vida matrimonial. E é aqui que o Senhor Jesus fala que, para começar a pensar o casamento, é bom que o homem e a mulher estejam tomados desse temor de Deus, que os levem a pensar
a ler o livro, a considerar o livro, e que os leve ainda mais a pensar o que o Criador, desde o princípio, pensou para o casamento. Chama-nos para esse temor de Deus, e com isso eu preciso concluir. Que não é uma mera religiosidade. Claro, pode haver muita religiosidade e pouco temor. Que não é a simples afirmação intelectual da existência de Deus. Uma pesquisa realizada no Brasil, comentada pelo Instituto, identificou que 99% dos brasileiros afirmam acreditar em Deus. Mas não é simples crença intelectual de Deus. É temor de Deus. Não é rigor, medo ou pavor de Deus. A palavra temor aqui não tem necessariamente essa acepção, mas é essa reverência, esse respeito, esse acato, essa consideração, ter esse espírito humilde, contrito diante de Deus, essa devoção, esse amar o Senhor teu Deus, esse prazer na lei do Senhor, esse reconhecimento de que eu não posso quebrar a boa e santa e justa lei de Deus sem que isso traga sofrimento para nós. Ou seja, é para isso que eu queria convidar você irmão, que está aqui, para nós pensarmos nesses dias com a mente das Escrituras e com a mente do Senhor, o que é o casamento e como melhor vivê-lo, como melhor como torná-lo realidade, como uma realidade que agrade ao Senhor, considerando os termos em que Deus definiu o casamento. Mas eu queria terminar dizendo uma coisa aqui que para você que traz muito encorajamento. No momento em que um casal consegue encontrar esse ideal de Deus para a vida conjugal, ele como marido, ela como esposa, ele como pai, ela como mãe, filhos, pais. No momento que nós conseguimos viver isso, esta experiência é extraordinária. Essa experiência é maravilhosa. Ela não tem preço. Eu quero incentivar e desafiar você a que busquemos isto nesses dias. Que Deus abençoe.